Lição 1. Delícia das férias na praia. Ana pegou as notícias sobre as praias fantásticas e a comida deliciosa que tinham naquela viagem recente? Oh sim, ouvi tudo sobre isso. Aparentemente as praias eram absolutamente lindas, com areia branca e fofa e águas cristalinas. Sem dúvida. Ouvi dizer que o pôr do sol também era de tirar o fôlego. E a cozinha local soava tão de dar água na boca. Marisco fresco, produtos vibrantes e pratos regionais únicos. Isso mesmo, parece o local de férias perfeito. O belo cenário natural aliado aos saborosos sabores locais deve ter sido uma experiência incrível. Absolutamente. Já estou a sonhar acordado em planear uma viagem para lá. Já alguma vez esteve nessa região? Não, infelizmente ainda não tive a oportunidade. Mas depois de ouvir tudo sobre isso, estou definitivamente a adicioná-lo à minha lista de viagens. Só as praias e a comida fazem com que soe como um pedacinho do paraíso. O mesmo aqui, estou morrendo de desejo de verificar. Talvez pudéssemos planear uma viagem juntos algum dia. Seria muito bom explorar essa área convosco. É uma ideia maravilhosa. Eu adoraria isso. Poderíamos pesquisar os principais destinos e planear um itinerário incrível. Seria a oportunidade perfeita para experimentar todas as iguarias locais. Parece um plano então. Já estou a ficar entusiasmado a pensar nisso. Vai ser uma viagem incrível. Lição 2. Honrando os caídos. Bom dia, Ana. Pegou a notícia da solene cerimónia que realizaram para comemorar um acontecimento histórico importante? Sim, vi a cobertura. Foi uma homenagem profundamente comovente para homenagear aqueles que tanto sacrificaram. Absolutamente. Eles realmente consagraram o chão e consagraram a memória dos caídos. É humilhante refletir sobre a sua imensa coragem e bravura. Com efeito, as suas ações continuam a inspirar-nos e a recordar-nos o elevado preço da liberdade. Nunca poderemos pagar integralmente a sua dívida, mas temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar o seu legado. Bem dito. Apesar das nossas próprias limitações, temos o dever sagrado de defender aquilo pelo qual lutaram e morreram. O espírito deles vive através das nossas ações. Absolutamente. Temos de permanecer firmes no nosso compromisso com os princípios que eles morreram a defender. O sacrifício deles consagrou esta nação de uma forma que transcende as nossas capacidades individuais. Verdadeiramente. Esta ocasião solene foi um lembrete poderoso de que estamos sobre os ombros de gigantes. Só podemos esforçar-nos por ser dignos do seu imenso sacrifício. Sim, é uma responsabilidade pesada, mas importante. Nunca devemos esquecer o peso do seu legado e a nossa obrigação de o levar adiante. Concordado. Era uma lembrança sombria, mas necessária. Que a sua memória continue a guiar-nos e inspirar-nos nos tempos difíceis que se avizinham. Lição 3. Encontro fantasmagórico. Ana, ouviste falar daquela história assustadora de fantasmas que alguém contou na outra noite? Não, não o fiz. O que aconteceu? Adoro uma boa história de fantasmas, especialmente numa noite escura e sombria. Bem, aparentemente esta pessoa estava sentada sozinha no quarto, a ler algumas histórias de fantasmas, quando de repente as luzes começaram a piscar. Oh, que assustador! Posso imaginar o edifício de suspense à medida que a sala fica cada vez mais escura.
Exatamente. E depois, pelo canto dos olhos, juram que viram uma figura sombria mover-se pela sala. Oh meu Deus! Isso é suficiente para dar arrepios na espinha de qualquer pessoa. O que é que eles fizeram? Congelaram, demasiado assustados para se mexerem. E depois, alegam ter ouvido um sussurro fraco e fantasmagórico que os fez correr para fora da sala aterrorizados. Uau! Isso é realmente arrepiante. Posso imaginar o cabelo em pé na nuca deles enquanto ouviam aquela voz misteriosa e desencarnada. Certo? É coisa de pesadelos. Não sei se poderia ter ficado tão calmo como eles ficaram naquela situação. Lição 4. Práticas laborais desleais. Ayana, viu as notícias sobre aquela empresa que foi acusada de maltratar os seus trabalhadores? Sim, é muito preocupante ouvir sobre as alegações de práticas laborais desleais. Aparentemente, estavam a exercer um controlo irracional sobre os seus empregados. Absolutamente. Pelo que percebo, os trabalhadores foram submetidos a horas extremamente longas e condições de trabalho severas, com pouco ou nenhum recurso. Isso é simplesmente inaceitável. Ninguém deveria ter de suportar esse tipo de exploração, especialmente por parte de uma grande corporação. Exatamente. É decepcionante ver um desrespeito tão flagrante pelo bem-estar e pelos direitos da força de trabalho. Concordado. Estes tipos de abusos laborais são completamente inaceitáveis na era moderna. Os trabalhadores merecem ser tratados com dignidade e respeito. Definitivamente. Esperemos que esta situação leve a uma investigação aprofundada e a uma real responsabilização pelas ações da empresa. Espero que sim. Este tipo de questões tem de ser trazido à luz e abordado de frente. Ninguém deveria ter de sofrer em condições tão injustas. Tens razão. É importante que continuemos a destacar este tipo de práticas exploradoras e a lutar por um melhor tratamento dos trabalhadores. Aula 5. Os Correios. Ayana, notou aquele grande edifício vermelho na rua? Acho que são os correios locais. Oh sim, já vi aquele edifício. É uma cor bastante marcante, não é? Os Correios ficam bem perto. Tem toda a razão. Definitivamente, sobressai mesmo. Pergunto-me qual é o raciocínio por trás de pintar um edifício dos correios de um vermelho tão vibrante. Essa é uma boa pergunta. Talvez seja para torná-lo mais facilmente reconhecível e visível na vizinhança. Podia ser. Ou talvez seja apenas uma escolha de design única para fazer com que os correios se sintam mais convidativos e acessíveis. Isso é um bom ponto. A cor brilhante pode ser intencional para criar uma atmosfera mais acolhedora para a comunidade. Exatamente. É certamente um edifício atraente. Pergunto-me se existem outros designs distintos de correios na nossa área. Seria interessante olhar mais de perto. Os Correios desempenham um papel tão importante, pelo que as escolhas arquitetônicas são provavelmente bastante deliberadas. Definitivamente. Da próxima vez que passar, vou ter de olhar mais de perto e ver se consigo encontrar outros edifícios de correios únicos pela cidade. Lição 6.
priorizando funcionalidades do telemóvel. Ayana, estou à procura de um novo telemóvel. Quais são as funcionalidades que tende a priorizar quando compra um novo? Essa é uma ótima pergunta, John. Para mim, a qualidade da câmera está normalmente no topo da minha lista. Adoro tirar fotografias em movimento, por isso quero um telemóvel com um sistema de câmera realmente robusto. Ah, posso ver isso. Capturar esses momentos especiais é tão importante. Que outras funcionalidades procura? A duração da bateria também é crucial para mim. Odeio quando o meu telemóvel morre ao meio-dia, por isso procuro sempre modelos com baterias de longa duração. Definitivamente. Estar sem sumo pode ser muito frustrante. E quanto a coisas como espaço de armazenamento ou poder de processamento? Estes são também pontos positivos. Gosto de ter espaço suficiente para guardar todas as minhas fotos e aplicações sem apagar constantemente coisas. E um processador rápido é importante para um desempenho suave. Absolutamente. Estas são considerações realmente fundamentais. Também estou curioso sobre coisas como qualidade de ecrã e conectividade 5G. Isso contribuirá para si? Ótima pergunta. Quero definitivamente um ecrã nítido e vibrante, especialmente para coisas como ver vídeos. E o 5G está a tornar-se mais essencial nos dias de hoje para uma navegação e downloads mais rápidos. Fantástico, isso é muito útil. Vou manter todas essas prioridades em mente enquanto faço compras. Obrigado pela contribuição. Aula 7. Explorando opções de transporte. Ayana, como é que planeia ir ao concerto hoje à noite? Está a pensar conduzir ou utilizar transportes públicos? É uma boa pergunta, John. Na verdade, estou inclinado para pegar o autocarro. O trânsito pode ser muito louco chegar ao centro da cidade e prefiro não ter de me preocupar com estacionamento. Isso é uma jogada inteligente. A rota de autocarro é bastante simples para esse local, certo? Sabe quanto tempo costuma demorar a viagem? Sim, o percurso é super simples e fica apenas a 20 a 25 minutos da minha casa. Muito mais fácil do que conduzir e tentar encontrar um lugar. Fantástico, parece muito conveniente. E não tem de se preocupar em pagar o estacionamento ou o gás dessa forma, certo? Exatamente. A tarifa de autocarro é muito mais acessível. Além disso, posso relaxar na viagem até lá em vez de ter de me concentrar na condução. Bom ponto. Faz um argumento muito convincente para usar o transporte público. Estou tentado a juntar-me a ti no autocarro em vez de conduzir sozinho. Devias. Podemos andar juntos e conversar no caminho. Será uma boa maneira ecológica para nós dois chegarmos lá sem complicações. Parece um plano. Muito bem, estou vendida. Autocarro é. Vai ser uma forma divertida e sem stress de chegar ao concerto. Lição 8. Objetivos do ginásio em casa. Uau! Ouvi dizer que acabaram de arranjarem um novo ginásio em casa. Isso é fantástico. Sim, John. Estou muito entusiasmado com isso. Há algum tempo que queria levar mais a sério a minha aptidão. Isso é fantástico. Que tipo de equipamento arranja para o seu ginásio em casa?
Bem, consegui encontrar uma esteira decente, um suporte de musculação com alguns pesos livres e até uma máquina de remo. Espero usar tudo isso para realmente trabalhar no meu treino de cardio e força. Parece uma ótima configuração. Tenho a certeza que o ginásio em casa vai ajudar-te a alcançar os teus objetivos de fitness no instante. Espero que sim. Estou a planear tentar usá-lo pelo menos algumas vezes por semana. Vai ser muito mais conveniente do que ir ao ginásio o tempo todo. Definitivamente. Ter esse equipamento em casa torna muito mais fácil manter uma rotina. Tenho a certeza que vai ver bons resultados. Agradeço muito o encorajamento, John. Estou animado para começar e ver o que posso realizar. A qualquer momento. Deixe-me saber se alguma vez precisar de um companheiro de treino ou apenas de alguém com quem falar de fitness. Terei todo o prazer em apoiar-te da forma que puder. Lição 9. Descontos em hotéis. Ayana, ouvi dizer que reservou uma viagem para as suas próximas férias. Para onde é que vais? Oh, vou ficar num hotel muito agradável no centro. Consegui arranjar uma tarifa com desconto para um quarto de luxo. Isso é fantástico. Como é que achou tanta coisa na sala? Bem, fiz algumas pesquisas e descobri que o hotel estava a oferecer uma promoção especial para reservas de verão. Consegui ter o quarto de luxo por apenas US$ 150 por noite. Uau, isso é um roubo. US$ 150 por noite para um quarto de luxo é um preço incrível. Eu sei, certo. Não pude acreditar quando vi o acordo. Tive de pular antes que os quartos esgotassem. Isso é muito inteligente. Reservar com antecedência e aproveitar as promoções pode poupar-lhe uma tonelada de dinheiro nos hotéis. Absolutamente. Estou tão animado para aproveitar as comodidades extras e o luxo do quarto de luxo sem quebrar muito. Isso vai tornar as suas férias muito mais relaxantes. Bom trabalho encontrar esse negócio. Lição 10. História da schooling. Ayana, viu aquele documentário sobre a história do schooling ontem à noite? Não, perdi. O que achou disso? Sempre fui fascinado pelas origens desse desporto. Foi muito interessante. Aparentemente, o schooling remonta aos primeiros dias das corridas de cavalos. Oh, isso mesmo. Lembro-me de ter lido sobre como o desporto foi inspirado pela forma como os jockeys remariam os seus barcos para chegar às corridas. Exatamente. O documentário explicava como o schooling rapidamente ganhou popularidade no final do século XIX como uma forma de os espectadores terem uma visão mais próxima das corridas. Isso faz muito sentido. Consigo ver como os movimentos fluidos do schooling seriam cativantes de ver ao lado da emoção das corridas de cavalos. Definitivamente. Os remadores começaram mesmo a desenvolver o seu próprio estatuto de celebridade, como os atletas modernos. Fascinante. Não sabia que o schooling tinha uma história tão interessante ligada ao mundo das corridas de cavalos. Eu também não. Foi realmente revelador. Tenho agora um novo apreço pelo desporto. Lição 11. Caça ao tesouro.
Ai, Ana, nunca vais adivinhar o que encontrei naquela loja de antiguidades a que fui no fim de semana passado. Oh, o que é que descobriste? Adoro ouvir falar das tuas aventuras de caça ao tesouro. Bem, me deparei com esta velha máquina de escrever muito fixe. Também está em condições fantásticas. Isso soa fantástico. As máquinas de escrever são achados tão únicos e encantadores. Eu sei, certo? Não conseguia acreditar na minha sorte. Tive de o recolher. Agradável. Algum outro artigo interessante chama-lhe a atenção enquanto esteve lá? Na verdade, sim. Também encontrei esta linda câmara vintage dos anos 50. Uau! Uma máquina de escrever e uma câmara vintage. Acertou mesmo o jackpot. Eu sei, estava tão entusiasmado. Mal posso esperar para exibi-los na minha casa. Aula 12. Balancing ACT. Ai, Ana, queria perguntar-te sobre a tua rotina diária. Sei que tem um prato bastante cheio. Ou sim, é definitivamente um ato de equilíbrio constante. Entre o trabalho, as responsabilidades familiares e a tentativa de ter uma vida social. Posso imaginar. Deve ser difícil encontrar tempo para tudo. É mesmo. Tento ter uma hora de jantar com a minha família algumas noites por semana, mas nem sempre é fácil. Aposto que, no entanto, ter esse tempo dedicado para a família deve ser importante. Absolutamente. Mesmo que seja apenas uma refeição rápida juntos, ajuda-nos a manter-nos ligados. Isso é fantástico. E ainda consegue ver os seus amigos e fazer atividades divertidas? Eu sim, mas é preciso mais planeamento. Tento encontrar-me com os meus amigos para um café ou jantar quando posso. Ainda bem que estás a fazer o esforço. É fácil para essas ligações sociais caírem no esquecimento. Lição 13. Reservar uma estadia em hotel. Bom dia, Ana. Estou a planear uma viagem no próximo mês e preciso reservar um hotel. Podes ajudar-me com isso? Claro, John. Quais são as datas em que vai ficar? Ficarei 4 noites de 15 a 19. Ok, deixe-me verificar algumas opções para si. Tem uma localização preferida ou orçamento em mente? Gostaria de ficar no centro, se possível, e o meu orçamento ronda os US$ 150 por noite. Percebi. Há um bom hotel de 4 estrelas no centro da cidade que tem disponibilidade durante essas datas. A taxa por noite é de US$ 135. Isso soa perfeito. Podes ir em frente e reservar para mim? Absolutamente. Vou tratar disso agora. Precisa de mais alguma coisa para a sua viagem? Não, era tudo o que eu precisava. Agradeço muito por me ajudares com isto. Lição 14. Encontrando uma carteira perdida. Olá, Ana. Tive a coisa mais louca que me aconteceu hoje. Oh, o que é que se passa, John? Perdi a minha carteira mais cedo, mas alguém a encontrou e entregou-a. Isso é uma ótima notícia. Todos os seus cartões e dinheiro ainda estavam nele?
Sim, estava tudo lá. Não posso acreditar na minha sorte. Bem, isso é um alívio. Perguntaram e se era o teu quando o entregaram? Sim, disseram que reconheceram a minha identificação e queriam devolvê-la. Isso foi muito honesto da parte deles. Fico feliz que tenha recuperado a sua carteira em segurança. Eu também. Teria sido um grande incômodo substituir tudo. Lição 15. Discutindo a vida selvagem. Ai, Ana, ouviste falar daqueles ursos pardos que avistaram perto do rio? Não, não o fiz. O que me pode dizer sobre eles? Aparentemente têm um belo pelo castanho e adoram nadar na água. Isso soa fantástico. Eu adoraria vê-los pessoalmente um dia. Eu também. Disseram que os ursos eram muito grandes, provavelmente pesavam mais de 800 libras. Uau! Isso é enorme. Sabem quantos ursos foram avistados? Disseram que havia pelo menos 3 ou 4 deles à beira do rio. Deve ter sido essa a visão. Os grizzlies são criaturas tão fascinantes. Definitivamente. Quem me dera poder ter estado lá para os ver no seu habitat natural. Aula 16. Exame da Ordem dos Advogados. Olá, Ana. Estava a dizer-te que mal passei no exame da Ordem dos Advogados. A minha escrita era tão pobre que o examinador disse que tinha dificuldade em compreendê-la. Ou não, John? Isso deve ter sido muito estressante. O que aconteceu? Bem, eu tive sorte, acho eu. Quer dizer, a minha escrita era tão má que o examinador disse que mal conseguiam entendê-la. Oh, caramba, isso não é um bom sinal. Mas pelo menos passou, certo? Isso é o mais importante. Sim, tens razão. Fico feliz por não ter de o levar de novo. Acho que não aguentaria a pressão uma segunda vez. Posso imaginar. O exame da Ordem dos Advogados é notoriamente difícil. Deveria estar orgulhoso de si mesmo por ter feito isso, mesmo que a sua escrita não fosse o seu ponto mais forte. Obrigado. Agradeço o encorajamento. Estou aliviado por já ter ficado atrás de mim. Como deveria ser. Agora pode concentrar-se na construção da sua carreira jurídica. Tenho a certeza que só vai melhorar a partir daqui. Espero que sim. Obrigado mais uma vez por ouvir. Ajuda muito ter um amigo como tu. Lição 17. Abordos do estacionamento. Ai, Ana, sabe se há um bom sítio para estacionar perto da estação de comboios? Preciso de ir para esse lado mais tarde. Bye. Há um mesmo em frente à estação ferroviária, mas geralmente é bastante lotado. Dano, números. Esperava encontrar algo um pouco mais conveniente. Podiam experimentar o lote a uns quarteirões abaixo. Normalmente não é tão movimentado e não é muito longe de uma caminhada. Ah, é bom saber. Vou ter de verificar isso. Estacionar por aqui pode ser uma dor às vezes. Conte-me sobre isso. Juro, é como se a cidade não quisesse que ninguém conduza.
Ah, sim, é quase como se estivessem a tentar forçar-nos a entrar nos transportes públicos. Não os deixaria passar. Mas pelo menos os comboios são normalmente fiáveis, certo? Verdade, verdade. Muito bem, vou dar uma oportunidade a esse outro lote. Dedos cruzados, posso encontrar um ponto. Lição 18. Rotinas de fitness. Olá, Ana. Reparei que ultimamente tens estado em boa forma. Tem exercido? Por que sim, eu tenho. Tenho tentado entrar numa boa rotina de treino de força algumas vezes por semana. Bom, bom para si. Com que frequência faz esses exercícios? Pretendo 3 ou 4 vezes por semana, se puder. Ajuda-me a sentir-me energizado e forte. Isso é fantástico. Queria voltar a ter uma rotina de treino consistente. Definitivamente deveria. Faz tanta diferença, tanto física como mentalmente. Aposto que sinto-me sempre muito melhor quando faço exercício regularmente. Exatamente. Que tipo de treinos gosta mais? Sou um grande fã de corrida, mas sei que preciso misturar mais. Talvez eu tente acrescentar algum treino de força como tu. Lição 19. Uma vida juntos. Ai, Ana, ouviu as notícias? A Sara e o Tom casaram-se. Oh meu Deus, a sério? Isso é tão emocionante. Estou tão feliz por eles. Sim, tiveram uma bela cerimónia. O resto da vida juntos como o senhor e a senhora. É tão doce. Au, só posso imaginar. Aposto que ambos ficaram muito alegres. Definitivamente. Na verdade, ouvi dizer que ambos derramaram algumas lágrimas de alegria durante os votos. Isso é tão precioso. O casamento é uma coisa tão bonita. É mesmo. Espero um dia poder encontrar esse tipo de amor e compromisso. Vais, John. Só sei disso. A pessoa certa está lá fora para si. Espero que sim. Até lá, fico feliz em celebrar o amor dos outros. Lição 20. Super-heróis. Viste aquele novo filme de super-heróis que acabou de sair, Ana? Sim, eu fiz. Achei que os efeitos especiais e o enredo estavam muito bem feitos. Eu também. É incrível como essas personagens eram originalmente apenas criações de banda desenhada. Absolutamente. Alguém teve mesmo de usar a imaginação para dar vida a esses heróis. Com certeza. É fixe ver como as personagens de banda desenhada se tornaram uma parte tão importante da cultura pop. Definitivamente. Os super-heróis parecem ressoar com públicos de todas as idades nos dias de hoje. Sem dúvida. Há algo cativante naqueles personagens grandioso e nas suas capacidades. Concordo. É divertido ser arrastado pelo fantástico mundo dos super-heróis de vez em quando. Definitivamente.
Já estou ansioso pelo próximo grande filme de super-heróis que sair. Lição 21. Agendar uma reunião. Ana, podes encontrar-te amanhã? Deixa-me verificar o meu calendário. Sim, amanhã funciona para mim. Qual é o horário que funciona melhor para si? Que tal 14 horas? Isso funciona com o seu horário? 14 horas soa perfeito. Vamos planear encontrar-nos no nosso local habitual? Parece-me bem. Vejo-te então. Ótimo, estou ansioso por isso. Só para confirmar, amanhã às 14 horas no nosso ponto de encontro regular. Sim, está certo. Vou certificar-me de estar lá a tempo. Maravilhoso! Será uma boa oportunidade para conseguirmos recuperar o atraso. Definitivamente. Tenho algumas coisas que adoraria discutir convosco. Aula 22. Compras na loja de utensílios de cozinha. Ana, estou a planear visitar uma loja de utensílios de cozinha em breve. Gostaria de se juntar a mim? Oh, isso soa como uma boa ideia. Adorava ir junto. Tenho vindo a precisar de comprar alguns novos utensílios de cozinha. Fantástico! Há uma loja muito bem abastecida no centro da cidade que eu queria ver. Tem todo o tipo de ferramentas e aparelhos úteis. Perfeito! Estou animado para ver que tipo de itens únicos eles podem ter. Estou sempre à procura de acessórios de cozinha fixos para enfeitar o meu espaço de cozinha. O mesmo aqui. Talvez encontremos algumas coisas que não sabíamos que precisávamos até as vermos. Ah, sabes. Isso é metade da diversão de navegar numa loja de utensílios de cozinha, descobrir todos os itens inteligentes e práticos. Definitivamente. Muito bem, vamos sair dentro de 1 hora ou mais. Quero ter a certeza de que temos muito tempo para explorar. Parece-me bem. Estarei pronto para ir. Vai ser uma pequena viagem de compras divertida. Ótimo, até breve. Estou ansioso por isso. Lição 23. Navegar pelas atrações lotadas. Olá, Ana. Ouvi dizer que as multidões de turistas estão a aumentar nesta altura do ano. Ou sim, é aconselhável planear com antecedência, especialmente durante a alta temporada turística. Definitivamente. Começar cedo pode ser melhor para vencer a pressa nas atrações populares. Bom ponto. E aposto que as filas vão ficar loucas se tentarmos visitar no final do dia. Exatamente. Deveríamos elaborar um plano de jogo para atingir eficazmente os pontos imperdíveis. Parece um plano. Desta forma, podemos desfrutar das vistas sem ficarmos demasiado sobrecarregados pelas multidões. Exatamente. Alguma recomendação sobre as principais atrações que devemos priorizar? 1. Deixa-me pensar. O Museu de Arte é sempre um grande atrito, e o bairro histórico é imperdível. Fantástico! Isso também está definitivamente na minha lista. Teremos de traçar a melhor rota para enfrentar todos eles. Lição 24. O mistério da Grande Muralha da China.
Ayana, sabia que a Grande Muralha da China foi construída para proteger os antigos estados e impérios chineses contra os ataques e invasões de grupos nómadas das estepes do norte? Fascinante. Não sabia que esse era o objetivo principal por trás da sua construção. Sim, construíram-no ao longo de muitos séculos, usando fortificações, torres de vigia e guarnições para vigiar e proteger as fronteiras do norte. Uau! Isso é realmente impressionante. Não consigo imaginar a quantidade de trabalho e recursos que deve ter sido necessário para construir algo tão massivo. Absolutamente. Ainda assim, a Grande Muralha não travou completamente as invasões nómadas, pois as paredes não eram uma barreira impenetrável. Interessante. Acho que era mais um sistema de dissuasão e monitorização do que um mecanismo de defesa infalível. Exatamente. As paredes podiam ser contornadas e, eventualmente, os grupos nómadas encontravam formas de as escalar ou romper-las. Percebo. Apesar da sua grandeza, a Grande Muralha teve as suas limitações em termos de fornecer proteção completa. Precisamente. É um exemplo fascinante de engenharia de grande escala, mas com algumas deficiências estratégicas importantes. Lição 25. Sombras e ilusões. Ayana, alguma vez tiveste um daqueles momentos em que a tua imaginação te engana? Oh, definitivamente. Lembro-me de uma vez que pensei que as sombras estavam a mover-se, mas acabou por ser apenas os meus olhos a fazer truques. Ah, sim, isso também aconteceu. Pode ser bastante perturbador quando o cérebro não registra bem o que os nossos olhos estão a ver. Absolutamente. É incrível como as nossas mentes podem criar essas ilusões, mesmo com algo tão simples como sombras. Com certeza. Isso só mostra como as nossas percepções podem ser facilmente distorcidas, mesmo em situações do dia a dia. Definitivamente. Acho fascinante a forma como o cérebro processa a informação visual e às vezes pode deixar-se levar. O mesmo aqui. É um bom lembrete para não confiarmos sempre no que pensamos que vemos, especialmente com pouca luz ou visão periférica. Definitivamente uma boa lição. Os nossos sentidos podem ser bastante falíveis às vezes, mesmo se pensarmos que temos uma compreensão firme da realidade. Exatamente. É uma experiência humilhante quando a nossa mente te engana desse jeito. Lição 26. Uma situação preocupante. Olá, Ana. Ultimamente tenho estado um pouco preocupado. E tu? Bom dia, John. Também estou um pouco preocupado. O que está a incomodá-lo? Estou preocupado em não conseguir encontrar um emprego depois de me formar. O mercado de trabalho parece tão competitivo. Compreendo. Isso pode ser muito estressante. Mas tenho a certeza que encontrarão alguma coisa. Tem estado a candidatar-se a muitos cargos? Sim, enviei tantos currículos, mas não tive retorno da maioria deles. É desanimador. Não desanime. Continuem assim. Talvez pudéssemos tentar fazer networking ou contactar pessoas na sua área. É uma boa ideia. Devo tentar contactar com mais profissionais. Algum conselho sobre como fazer isso de forma eficaz? 1.
Talvez comece por contactar o centro de carreiras da sua universidade. Normalmente têm grandes recursos para fazer networking. Excelente, vou definitivamente investigar isso. Obrigado pela sugestão útil, Ana. Sinto-me um pouco melhor agora. Lição 27. A Batalha das Barragens dos Castores. Ai, Ana, ouviu falar da Batalha das Barragens dos Castores durante a Guerra de 1812? Não, acho que não estou familiarizado com isso. Diga-me mais. Foi uma batalha pequena mas significativa que teve lugar no que hoje é Ontário, no Canadá. Interessante. O que o tornou significativo? Embora os exércitos envolvidos fossem muito pequenos, a batalha teve um grande impacto no esforço geral de guerra. Oh, percebi. Pode explicar um pouco mais sobre o que aconteceu? Claro, os britânicos e os seus aliados indígenas conseguiram emboscada e capturar uma força americana em Beaver Dames. Uau! É uma vitória impressionante para os britânicos, dado o tamanho dos exércitos. Exatamente. Mostrou que forças ainda menores poderiam ser eficazes se usassem as táticas certas. Lição 28. Explorando a cozinha tailandesa. Ai, Ana, estou muito ansioso para experimentar uma autêntica comida tailandesa em breve. Também. Ouvi tantas coisas boas sobre a cozinha tailandesa. Que prato está mais animado para experimentar? Bem, sempre quis provar o seu famoso pad thai. Ouvi dizer que é absolutamente delicioso. Oh sim, o pad thai é definitivamente imperdível. A mistura de sabores é suposta ser incrível. E tenho vontade de me ramificar e experimentar outros produtos básicos tailandeses, como sopa tom yum ou curry massaman. Também são fantásticos. A comida tailandesa tem um perfil de sabor único e vibrante. Definitivamente. Acho que a combinação de elementos doces, azedos, picantes e salgados é o que o torna tão atraente. Absolutamente. Mal posso esperar para explorar todos os diferentes gostos e texturas. Vai ser uma verdadeira aventura culinária. Concordo. Vai ser uma experiência gastronómica tão divertida. Já estou a ficar com fome só de pensar nisso. Lição 29. Fomentar relacionamentos fortes. Olá, Ana. Tenho pensado muito sobre a importância de construir relações fortes ultimamente. Esse é um ótimo tópico, John. A boa comunicação e a compreensão mútua são tão cruciais em qualquer relacionamento. Definitivamente. Acho que quando fazemos um esforço para nos conectarmos com as pessoas, isso pode levar a experiências tão gratificantes. Concordo. É tudo uma questão de estar presente, ouvir ativamente e tentar genuinamente compreender a perspectiva da outra pessoa. Exatamente. E acho que fomentar essas ligações mais profundas, sejam pessoais ou profissionais, pode realmente fazer uma grande diferença. Absolutamente. Relações fortes construídas sobre confiança e respeito podem abrir tantas portas e oportunidades. Definitivamente. Sinto que tenho sido muito intencional em nutrir as minhas relações ultimamente, e tem sido tão gratificante.
É maravilhoso ouvir isso, John. Manter essas ligações dá trabalho, mas vale a pena. Absolutamente. Sou grato por ter pessoas como tu na minha vida que percebem o valor desses laços mais fortes. Lição 30. Preferências de tamanho do ecrã. Ai, Ana, o que achas do tamanho do ecrã da eletrónica hoje em dia? É uma pergunta interessante. Tem alguma preferência específica em mente? Na verdade, não. Estou apenas curioso para saber o que procuras quando se trata de tamanho de ecrã. Bem, tenho tendência a preferir ecrãs maiores para coisas como computadores portáteis e tablets. O extra imobiliário é ótimo para produtividade e multimédia. Isso faz sentido. E quanto aos smartphones? Procura um tamanho mais compacto? Para os telemóveis, gosto mesmo de uma abordagem intermediária. Grande o suficiente para visualizar conteúdo confortavelmente, mas ainda fácil de segurar e usar com uma mão. Sim, posso ver o apelo disso. Não demasiado volumoso, mas também não demasiado minúsculo. Exatamente. Acho que o ponto ideal para a maioria das pessoas hoje em dia é cerca de 6 polegadas para o ecrã de um smartphone. É bom saber. Vou ter isso em mente quando for comprar o meu próximo dispositivo. Obrigado pela contribuição. Lição 31. Selando o negócio. Ai, Ana, queria falar de uma coisa sua sobre um potencial cliente com quem estamos a trabalhar. Claro. E aí? Bem, é importante que apresentemos o nosso melhor passo à frente e selemos realmente o negócio com este cliente. Podem constituir uma grande oportunidade para nós. Absolutamente. Precisamos de ter a certeza de que estamos a responder a todas as suas necessidades e a demonstrar o valor que podemos oferecer. Certo. Tem alguma ideia de como podemos realmente deixá-los de lado e garantir este contrato? Acho que destacar os nossos sucessos anteriores com clientes semelhantes e adaptar o nosso pitch aos seus pontos problemáticos específicos seria um bom começo. Ótima ideia. E também devemos ter a certeza de que estamos a abordar quaisquer preocupações ou objeções que eles possam ter desde o princípio. Definitivamente. A abordagem proativa de possíveis obstáculos mostrará a eles que estamos realmente empenhados em tornar esta parceria de sucesso. Exatamente. Acho que se fizermos um esforço extra, temos uma boa oportunidade de conseguir este cliente. Lição 32. Aperfeiçoando a receita. Ai, Ana, tenho experimentado uma nova receita de biscoito de chocolate e queria saber a tua opinião. Oh, bolachas de chocolate, as minhas favoritas. Que alterações introduziu? Bem, tenho brincado com a adição de umas lascas de chocolate comerciais à massa. Acho que poderia levar os cookies para o próximo nível. É uma ideia interessante. Como é que afeta a textura e o sabor em comparação com o uso de lascas de chocolate normais? Os chips comerciais parecem derreter um pouco mais uniformemente e dão aos biscoitos um sabor extra rico e achocolatado. Mas não tenho a certeza se é uma melhoria em relação à receita clássica. Percebo. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo, não é? A receita clássica é muito difícil de bater.
Exatamente. Não quero afastar-me muito do que faz um ótimo biscoito de chocolate, sabe? Definitivamente. Talvez tente fazer um teste de sabor lado a lado para ver qual deles os seus amigos e familiares preferem. Boa chamada. Vou dar uma oportunidade a isso. Obter algum feedback objetivo vai ajudar-me a aperfeiçoar a receita. Lição 33. Objetivos de fitness. Ayana, queria falar contigo sobre os meus objetivos de fitness. Oh, isso é ótimo. O que espera alcançar? Bem, gostaria de poder correr 5K sem parar. E também quero aumentar a minha flexibilidade. São objetivos realmente admiráveis. Já pensou em como vai abordá-los? Tenho feito algumas pesquisas e acho que vou ter de trabalhar no meu cardio e fazer alguns exercícios de alongamento. É um bom plano. E tem em mente algum treino ou programa de treino específico? Ainda não, mas esperava que tivessem algumas sugestões. Estou aberto a experimentar coisas diferentes. Absolutamente. Ficaria feliz em partilhar algumas ideias. Talvez pudéssemos trabalhar juntos às vezes? Isso seria fantástico. Acho que ter um companheiro de treino ajudaria a manter-me motivado. Lição 34. Configuração do ginásio em casa. Ayana, estive a pensar em montar um ginásio em casa. O que achas? Isso é uma ótima ideia. Ter um espaço dedicado para trabalhar em casa pode ser muito conveniente. Exatamente, e quero ter a certeza de que crio um ambiente que seja motivador e agradável. Absolutamente. Também deve considerar a iluminação e ventilação adequadas para um ambiente motivador. Bom ponto, vou ter de investigar isso. Que outros fatores devo ter em mente? Bem, o equipamento que escolhe é importante. Vai querer uma mistura de cardio, força e flexibilidade. Isso faz sentido. Estava a pensar em arranjar uma esteira, uns halteres e talvez um tapete de yoga. Soam como grandes adições. E não se esqueça também do armazenamento e da organização. Tens razão. Preciso de descobrir como manter tudo arrumado e acessível. Lição 35. Reservar um hotel. Ayana, já decidiu onde vamos ficar durante a nossa viagem? Ainda não. Ainda estou a ponderar reservar um hotel. Quero ter a certeza de que encontraremos o sítio certo. Ai, percebi. Que fatores está a olhar ao escolher um hotel? Bem, estou a considerar a localização, as comodidades e as avaliações. Quero ter a certeza de que é conveniente e tem as funcionalidades de que precisamos. É uma boa abordagem. Já olhou algum hotel específico até agora? Sim, tenho vindo a comparar algumas opções na área. Há um que parece muito bom e recebe ótimas críticas. Maravilhoso. O que fez com que isso se destacasse para si? Tem uma excelente localização, perto de todas as principais atrações. Além disso, tem uma piscina interior e spa que seria perfeito para relaxar.
Isso soa ideal. Deixe-me saber depois de reservá-lo. Estou animado para ver onde vamos ficar.